Olá, galerinha do sexto ano, Profetaís na área, e hoje nós vamos então dar início à nossa unidade 4 de língua portuguesa, volume 2. E nós vamos falar então sobre quadrinhos. Eu sei que muitos de vocês gostam de ler HQs, se identificam com este gênero textual, e mais uma vez então nós vamos falar sobre as características deste gênero textual que muitas vezes é considerado um hipergênero. O que é um hipergênero? Quando ele abrange outros gêneros textuais dentro dele, ou seja, charge, cartoon, tirinha, de certa forma todos são quadrinhos, né? As HQs mesmo, as histórias em quadrinho, são assim um hipergênero que nós conseguimos então visualizar outros gêneros dentro dele. Quais são os objetivos então desta nossa proposta? Nós temos ali em cima, nós falaremos na live de língua portuguesa, mas vocês precisam então reconhecer e analisar a função dos elementos e das características. Quais são os principais elementos e características então? Nós vemos que eles têm uma disposição, eu leio normalmente da esquerda para a direita e de cima para baixo, diferente de um mangá, que é o contrário, né? Quem tem o costume de ler HQs, sente uma certa dificuldade quando vai começar a ler mangás. Eu senti dificuldades quando fui ler alguns mangás por estar tão habituada então a seguir da esquerda para a direita e de cima para baixo. Quando nós temos os quadrinhos, é importante que nós nos lembremos que esses recursos visuais transformam esse texto num texto multimodal, traz escrita e desenhos. Mas diferente dos cartazes e das capas de revista que nós já estudamos, os quadrinhos ainda trazem mais alguns recursos. Eles nos mostram planos de fundo, eles nos mostram dia e noite, closes nos personagens, né, quando o rosto fica aproximado, expressões faciais, onomatopeias. O que são onomatopeias? É quando nós pegamos sons, né, de objetos, de animais e transformamos em palavras. Então, tic-tac, tic-tac. Quando eu escrevo tic-tac, é uma onomatopeia. Quando eu escrevo cucurucu, quando o galo está cantando, é uma onomatopeia, né? Quando eu dou, então, a um som, uma palavra. Aqui nós temos, nessa nossa unidade, a capa, então, nos mostrando do que irá falar este quadrinho. É uma adaptação de um grande clássico da literatura universal, escrito por Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa a respeito de Dom Quixote em algum momento da sua vida. E neste quadrinho, neste princípio que nós temos aqui, nós percebemos que ele era um exímio leitor. Ele leu tanto novelas de cavalaria, leu tanto que meio que ele ficou doidão. E aí ele começou a projetar um mundo no qual então ele tinha desafios e situações que na realidade não existiam, mas como ele estava com seu imaginário afetado, nós temos aqui uma história muito interessante pela frente. Quem não leu, leia. Nós temos várias adaptações, né, que deixam o texto um pouquinho mais fácil para determinadas idades. Aqui, olha só, como ele está com a cabeça, depois de ler tanto, dentro da cabeça dele, então, nascem caraminholas, é bem provável que esteja dizendo isso, né, no texto, no desenho, e nós temos aqui umas minhoquinhas saindo e uma barba meio verde, ou seja, para mostrar que ele não está bem, ele não está batendo bem da cabeça. Esses são os recursos, as linhas cinéticas, para nos mostrar, então, algumas expressões do personagem. Como todo texto narrativo, como todo texto narrativo, ele vai ter um enredo. O que é um enredo, gente? A mudança do personagem, né? Os fatos que envolvem o personagem. Para isso, nós vamos ter, como toda tipologia narrativa, uma situação inicial onde se apresentam o espaço, os personagens. Nós vamos ter um conflito, que é uma mudança naquilo que nos foi apresentado. Nós temos um clímax, que é um momento de maior tensão, de maior expectativa da leitura. E logo depois nós temos um desfecho, que é como se encerra essa história. Entendem? Então, assim, dentro desse gênero textual, nós também veremos recursos gramaticais envolvendo os determinantes do núcleo nominal.
Nós estudamos sintagma nominal no primeiro bimestre. Vocês sabem que o núcleo do sintagma nominal é sempre um nome, um substantivo. Criamos musiquinha para isso, inclusive. E os determinantes que giram em torno, né, do núcleo são artigo, adjetivo, numeral e pronome. Nós trabalharemos essas 4 classes gramaticais também nas nossas lives de língua portuguesa. Mas agora eu queria então chamar a atenção de vocês para situações que vocês já conhecem e já praticam, né? Sempre, desde que iniciaram o processo de leitura de vocês, e a Turma da Mônica é muito conhecida, né, de todo o povo brasileiro, das crianças, jovens e adultos. E nós temos aqui, olha, tudo isso que eu falei, todos esses elementos. O texto multimodal com imagens e desenhos, os balões que muitas vezes apresentam-se de formas diferentes, né, para mostrar que está gritando, que está com dor, que está pensando, né? E algumas vezes ainda, deixa eu ver, aqui eu não estou vendo, mas algumas vezes nós temos a fala de um narrador. E aqui, olha só, a onomatopeia que eu falei, tá? E também as linhas cinéticas que dão movimento aos personagens. Eu trouxe como curiosidade para vocês aqui, tem essa Bíblia das meninas, da Júlia e da Helena, a Bíblia em ação. Vocês conhecem a Bíblia, sabem, né? Que é um texto extenso, longo, mas aqui nós temos a Bíblia em quadrinhos também. Os personagens foram desenhados, eu tenho narrador aqui, eu tenho a mudança de quadro, eu tenho close, eu tenho um balão de fala, eu tenho um balão de pensamento, percebem? Então, assim, as características desse gênero permanecem, mudam os desenhos, muda a forma de como o autor quer apresentar a sua história. Olha que interessante, aqui está noite, né? Diferentemente daqui que já está dia. E assim nós vamos então tendo uma visão amplificada da história através dos quadrinhos, ok? Nos vemos na live de língua portuguesa. Tchau!